Você que deu play no vídeo agora, o que é positivismo jurídico? Para a gente entender o papo de hoje, você vai ter que aprender o que é positivismo jurídico se você não sabe. Então a gente vai partir de um conceito muito bem definido, compreensível aos olhos de todos e, evidentemente, tecnicamente correto, porque não adianta a gente se fazer entender de maneira errada, né? Então, o positivismo jurídico pode ser definido como uma teoria sobre o direito que possui algumas antinomias, algumas contrariedades em relação ao justnaturalismo ou à ideia de direito natural. Por quê? Vamos entender isso. As teorias de direito natural se amparam em duas premissas principais. A primeira delas, de que existem valores éticos e morais universais que podem ser conhecidos pelos seres humanos. E a segunda delas, de que um conjunto de regras e normas para receber o nome direito, para ser qualificada como jurídica, deve estar de acordo com esses valores universais. Ou seja, o direito precisa ser justo, de acordo com um parâmetro de exame e análise da materialidade, do conteúdo das normas que pretendem compor esse direito, esse ordenamento jurídico. O que o positivismo jurídico vai falar sobre isso? E aqui a gente já pode começar afastando, né, eliminando uma das dos grandes erros, dos grandes equívocos daqueles que pretendem criticar, às vezes, as teorias positivistas. O positivismo jurídico não vai negar necessariamente a primeira dessas premissas justnaturalistas. Vários autores positivistas afirmam ou acreditam que existem valores universais. O Hans Kelsen, que é um dos expoentes do positivismo do século XX, é um relativista. Ele não acredita nisso, ele nega também a primeira premissa do justnaturalismo. Mas isso não é uma constante entre os autores positivistas. Vários deles acreditam nessa possibilidade. O que eles fazem, unanimemente, entretanto, é dizer que um conjunto de regras e normas, para ser qualificada como jurídica, não precisa seguir esses valores. O critério que a gente vai utilizar para identificar o que é direito e o que não é direito, para precisar o objeto de estudo de uma teoria do direito, por exemplo, não é um critério material, não depende do exame do conteúdo das normas, depende sim do exame da forma como elas são criadas. O positivismo jurídico, portanto, vai equiparar o direito à norma e à lei vigentes num determinado local, num determinado tempo, dizendo que o direito é a lei posta, é a lei positiva existente num determinado ambiente, emanada de uma autoridade com competência para produzir essa lei e tendo essa lei sido construída, sido produzida segundo o procedimento legal previsto, por exemplo, na Constituição desse país. E aí que entra a nossa grande discussão do dia, e é aí que entra o Dimitri de Moles, no livro Positivismo Jurídico, Introdução à Teoria do Direito e Defesa do Pragmatismo Jurídico-Político. Subtítulo grande, tem que dar uma lida, né? Esse livro aqui ele vai esclarecer alguns equívocos quanto ao positivismo jurídico e vai analisar em detalhes a relação entre positivismo e regimes autoritários, especialmente o nazismo, né, o nacionalsocialismo alemão do século XX. Por quê? Porque muitos autores criticam os positivistas, especialmente o Kelsen, por conta desse relativismo valorativo dele, de terem legitimado ou contribuído em alguma medida para que regimes autoritários e totalitários do século XX ganhassem espaço, né? Para que eles pudessem ter ocorrido do modo como ocorreram. E a grande questão é, será que ele realmente tem esse papel? Será que o positivismo jurídico realmente consegue contribuir dessa forma que o acusam para erigir, para alçar ao poder pessoas autoritárias e totalitárias? Primeiramente, vamos dar uma lida numa citação utilizada pelo Dimitri de Moles do prefácio da segunda edição da Teoria Pura do Direito do Kelsen. Ele diz o seguinte: segundo o direito dos estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar a quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Podemos condenar com a maior veemência todas essas medidas, mas o que não podemos dizer é que elas não fazem parte, que elas estão fora da ordem jurídica desses estados. Bom, vamos começar do início, né? A primeira crítica que se faz ao positivismo jurídico, fora a do ceticismo e a do relativismo valorativo,
é de que ele é formalista em excesso, de que haveria um formalismo jurídico segundo o qual o juiz deve aplicar a lei de maneira mecânica sem interpretá-la e que o direito é apenas a lei, que o juiz não cria direito em nenhum momento. O equívoco está, claro, pelo fato de que praticamente nenhum autor positivista dos mais reconhecidos afirma isso. Eles reconhecem que quando a lei, por exemplo, não prevê a solução para um caso determinado, quando há lacunas no ordenamento, o juiz pode interpretativamente, hermeneuticamente, criar o direito, inovar no ordenamento jurídico. Segundo o autor, a única escola que se aproxima mais disso é a escola da exegese, uma escola de direito francesa do início do século XVIII, mas mesmo assim ele faz a ressalva dizendo o seguinte: se nós estudarmos de maneira mais atenta as obras dos integrantes dessa escola, veríamos que essa tese não foi aplicada de forma coerente. As soluções interpretativas que eles formulam para casos controvertidos refletem opções políticas pessoais e não, portanto, a obediência mecânica e automatizada às leis. O segundo equívoco que muitas vezes fazem é acusar o positivismo jurídico de legitimar qualquer tipo de lei, de considerar justa a lei simplesmente pelo fato de que ela é uma lei existente. E isso também está errado, porque apesar de nós termos uma equiparação entre o que é direito e a lei existente, para termos de definição, de identificação do objeto de estudo da teoria do direito, em nenhum momento o autor positivista, ou os autores mais comemorados, por assim dizer, vão defender que todo direito é correto, que toda a lei, só por ser lei, deve ser obedecida. Muito pelo contrário, eles retiram esse dever moral de obedecer ao direito, de obedecer à lei, de um conceito do que é direito. Eles em nenhum momento vão dizer que o direito, por ser direito, deve ser obedecido. Isso também é um equívoco. E por último, temos o exame propriamente do fato de que afirmam que o positivismo jurídico nega qualquer relação entre direito e moral. Errado também, porque como nós vimos, ele só faz isso para definir o direito. Ele não nega que o legislador, quando cria a norma, quando cria a lei, beba de fontes valorativas sociais, busque implementar, busque preencher, rechear o direito de valores morais da sociedade na qual ele vive, que ele considera corretos. O que o positivismo faz é negar que exista uma relação de dependência entre esses valores e o conceito de direito. Ele vai dizer simplesmente que existe uma relação aleatória na gênese do direito, na criação do direito, entre direito e moral, pelo modo como as normas são criadas, mas não que o fato de você preencher essa norma com um conteúdo ou outro vai fazer com que ela deixe de ser jurídica. Quanto ao nazismo especificamente, tem algumas outras colocações que o autor faz que permitem esclarecer, talvez, a acusação injusta de que o positivismo jurídico tenha contribuído para esse tipo de fenômeno vergonhoso da história da humanidade, né? A primeira delas é de que o nazismo não inovou substancialmente, o regime nazista não inovou substancialmente no ordenamento jurídico nazista. Ele não criou muitas leis novas para além daquelas que existiam, com exceção das que buscavam especificamente perseguir inimigos de Estado ou inimigos políticos. As estratégias mais utilizadas foram de extensão da interpretação da lei. Ao invés de interpretar o conteúdo da lei do modo como ela estava escrita, buscava-se inserir, buscava-se rechear o ordenamento jurídico anteriormente vigente com conteúdos morais, com conteúdos valorativos adequados à ideologia nazista. Buscava-se criar um estado de justiça nos termos nacionais socialistas, ao contrário de um estado de direito liberal que era considerado muito formal, que era considerado não moral o suficiente. Então a ideia do regime nazista era justamente inserir um monte de juízos de valor dentro do direito, ao invés de distanciar o que é o direito do que é a moral, como fazem os positivistas. A doutrina nazista jurídica é antipositivista, bem como a jurisprudência que se cria, ou seja, a tradição de julgamentos
dos juízes sob o regime do nacionalsocialismo negava conceitos positivistas, negava concepções positivistas de direito e buscava fazer juízos morais dos casos, porque, afinal de contas, o direito tinha que estar de acordo com os valores do povo alemão. Então, como é que pode a gente condenar os positivistas como se eles tivessem legitimado um regime jurídico que ia contra as suas ideias? Como que pode a gente dizer que o Kelsen, pela fraqueza de crenças em valores universais morais, seja o responsável por um conjunto de pessoas muito crentes nos seus valores, por mais absurdos que fossem, mas eram tão crentes a ponto de matar milhares de pessoas e, portanto, matavam supostamente amparados numa verdade da raça pura e etc. Como que a gente pode acusar os positivistas de terem dado origem a isso? E é aqui que a gente conclui o nosso vídeo com a citação do Dimitri de Moles, dizendo que acusar o Kelsen disso é injusto, porque fazendo isso a gente está acusando a pessoa que dedicou a vida inteira a limpar o direito das ideologias e das tentativas de legitimação. O autor que rejeitava categoricamente a vinculação do direito positivo a conceitos incertos e controvertidos, como de direito natural, justiça, moral e etc. E concluía quase todos os capítulos da sua obra principal, A Teoria Pura do Direito, criticando seus adversários teóricos por legitimar o direito positivo. Ou seja, assim como nós comentamos no vídeo do Isaiah Berlin, que está passando aqui em cima, os idealismos e a crença fidedigna em uma moral universal, em uma ética universal que deve ser imposta aos demais que estão no caminho correto, é que talvez sejam o motor dos banhos de sangue, né, do século XX. Beleza? Curtiu o vídeo? Se curtiu, se inscreve no canal e não perde os próximos vídeos. Valeu!